Oi, você que acompanha o canal Miguel Ângelo Informação no YouTube, que segue também o canal Pelas Frestas da Vida no Instagram, e as minhas páginas no Facebook, Miguel Ângelo Castelo Gomes. Você tem acompanhado toda semana, sempre um convidado novo, diferente, com assuntos diversos, na tentativa de pensarmos a fé com diversas experiências humanas. Tem sido, graças a Deus, uma experiência muito rica, né? Cada partilha, cada conversa tem edificado não só o coração do público, que, graças a Deus, tem dado um retorno bem interessante, né, dessas partilhas, mas a mim mesmo e, com certeza, as pessoas que também aqui estão. E hoje não será diferente, eu tenho certeza que vai ser uma conversa maravilhosa, porque teremos aqui no nosso meio a Rosângela Maia, e vou deixar que ela mesmo, daqui a pouquinho, se apresente um pouco mais. Bem-vinda, Rô. Bom, obrigada, eu que agradeço pelo convite, né? E poder participar desse momento com vocês. É uma alegria poder contar com você. A gente, antes dessa gravação, já estava trocando algumas ideias, né, e relembrando da nossa amizade, que começou também pelo meio virtual, né? Quanto aprendizado, quanta troca, e mesmo nas distâncias, nos caminhos da vida, tortuosos, alegres ou não, mas aquilo que é tecido sobre o fio de Deus sempre permanece. E aí, que bom poder contar com você aqui nesse momento. Rô, se sinta em casa, se sinta aqui acolhida, não só por mim, mas por todo o público. Eu estou muito feliz, Miguel, e assim, não sei se você lembra quando a gente se conheceu, inclusive foi até no Facebook, quando você me disse seu nome, Miguel, eu disse, então estou bem acompanhada. Não sei se você lembra que eu comentei sobre seu nome de Miguel, né? Os anjos, eles sempre estiveram muito presentes na minha história, na minha vida, né? Inclusive, Rosângela, o significado quer dizer rosa de anjo. Rosa de anjo. Então, assim, os anjos sempre tiveram presentes. Então, amigos com o nome de anjos, eu fico muito feliz. Eu tenho certeza que os anjos são mensageiros de Deus e eles estão presentes aí nessa nossa história, nessa nossa troca. Bacana, eu realmente nunca tinha pensado. Rosa de anjo, é bonito de fato isso. Meu nome é Miguel Ângelo, também tem a ver aí com São Miguel Arcanjo. Você aí com certeza é o seu anjo da guarda, sempre velando na sua vida e te conduzindo aí do lado da mãe do Senhor dos Anjos e Arcanjos, que é o nosso Senhor, né? Tá vendo aí a beleza da simbologia, né, da presença de Nossa Senhora. Ela vai permear aí de alguma forma a nossa conversa, o nosso bate-papo, porque eu sei que ela está presente aí na sua vida em diversos momentos, e isso vai aparecer aqui, eu acredito, em algum momento da nossa partilha. E como, Miguel, até assim, mesmo antes do meu nascimento, Nossa Senhora sempre esteve muito presente. Na semana do meu nascimento, minha mãe fez uma novena, né, para Nossa Senhora. Então, teve toda a preparação para que eu nascesse. Então, esse elo de amor com Nossa Senhora é desde minha concepção, né? Desde o ventre da minha mãe. Que lindo. Essa ligação com Nossa Senhora. E eu lembro que, quando eu tinha mais ou menos 5 anos, 6 anos, eu entrei na Legião de Maria. Eu era um membro, na minha paróquia, na época, eu era a membra mais nova da Legião. Olha só, era mascotinha. Era mascote. E assim, sempre fazia visitas, né? Asilo, orfanatos, comunidades. Então, Nossa Senhora sempre esteve muito presente. E tudo que eu vou fazer, eu sempre peço muito a intercessão dela. Ela sempre me dá sinais. Ela sempre me mostra. Ela como mãe, né? Que acolhe a todos, que cuida. Essa Sim. mãe que ama sem distinção, né? Que ama todos, todos sem distinção. Seja católico, seja de religião das matrizes africanas, seja do espiritismo, seja de qualquer outra denominação religiosa. Nossa Senhora, ela ama, ela está presente, porque a mãe, ela não tem distinção para os filhos. Perfeito. Ela aceita. E é isso, eu acho isso tão lindo, né? Em Nossa Senhora, esse amor incondicional. Como uma boa mãe, né, não faz distinção de filhos. Isso, que bom. E esse testemunho já está presente aqui no início do nosso bate-papo. Mas vamos, então,
retomar isso que você já está trazendo, de certa forma. Você já está falando aí das suas origens, lá da sua infância, de 5 anos. Vamos tentar largar um pouco mais, porque quando a gente bate um papo sobre a nossa história, sobre as nossas raízes, a nossa construção, ajuda a gente a entender o presente e também abre o nosso olhar com mais esperança para o futuro, né? O povo de Deus, ele fazia essa memória durante o seu processo de libertação, memória do Deus que salvava, né, que libertava ele, sempre, a cada passo eles faziam essa memória, e nas tribulações essa memória era força para eles olharem para o presente, não desanimarem, enxergarem um futuro prometido por Deus. Eu acredito que esse movimento, ele é muito humano e necessário nesses tempos de pandemia que a gente está vivendo, né? Olhar para a nossa história, partilhar, conhecer o irmão, conhecer a si mesmo. E nesse tempo de incerteza, a gente enxergar que há uma esperança, que há um caminho à frente, mesmo nesse cenário de incerteza. Como cristãos, nós queremos isso. Então, traz para a gente um pouco lá das suas origens. Então, como é que... Fala um pouco mais aí dessa sua relação familiar, as suas origens, a religiosidade, seus estudos iniciais, como que a Rosângela, coisas que são vividas pela Rosângela do presente, como a literatura, como a evangelização, como os livros, isso já estava ali, de alguma forma, lá naquela sua origem? Como é que isso aparecia lá? Assim, minha mãe sempre foi uma mulher muito religiosa, uma mulher cristã, e uma mulher também muito pesquisadora, estudiosa, então ela tinha conhecimento de diversas religiões. Ela era professora também? Ela foi professora de ensino religioso. Ah... Minha mãe era uma artista, né? Ela escrevia, compunha, tocava teclado, tinha uma voz lindíssima, soprano. Coisa linda. De pintura, rechelier, bordado, tapeçaria, todas as manifestações artísticas. Eu nunca, não é porque é minha mãe, mas eu nunca vi um ser humano tão completo no sentido artisticamente falando. Beleza. Vestido de noiva, terno para homem, de saber fazer bolo confeitado, de casamento, de saber fazer docinhos. Era uma pessoa assim que ela não passava necessidade, porque ela sempre tinha alguma forma para trabalhar. E é uma mulher muito sofrida, né? Teve muitos problemas de saúde. Então, assim, a gente passou momentos muito difíceis. Tive momentos na minha infância, a ausência da minha mãe devido aos problemas de saúde dela. Uhum. E é nesse momento que eu me apegava, né, à Nossa Senhora, porque era a mãe que estava ali cuidando de mim. Sim. Então, minha mãe sempre criou a gente na igreja. Você é filha única? Não, somos 4. São 4. São 3 mulheres e um homem. Eu sou a mais nova. Tem a minha irmã Rita, mais velha, depois meu irmão Ricardo, Márcia e Rosângela. Uhum. E a caçulinha? A caçulinha. Muito apegada, era muito apegada. Eu e minha mãe, a gente era muito agarrada uma com a outra. Uhum. Eu acredito também até pelo fato dessa ausência nos momentos quando criança, eu acho que foi a forma também da gente suprir um pouco essa falta fisicamente falando, né? Uhum. Dando, vai entendendo também os processos, né? Verdade. E então, assim, era uma mulher que tinha um coração muito aberto e uma mulher de uma fé muito grande. E isso ela passou para a gente, não só na parte assim, você tem que ir para a igreja, não sei o quê, mas a prática, né? A vivência mesmo, né? E Testemunho, uma das coisas, né, admiráveis era a questão da solidariedade, né? De estar sendo um com o outro. Porque muitas vezes, às vezes a gente anda na igreja, vive todos aqueles preceitos, mas esquece de viver, né? Com o próximo. Então, minha mãe era daquele tipo assim, que passava as crianças lá na porta, pedindo alguma coisa. Minha mãe pegava aqueles meninos, dava banho, dava roupa, cortava o cabelo, né? Procurava saber onde eles moravam. Então, tinha todo um cuidado. Ela via o ser humano como um ser humano mesmo, né? E, assim, lá na minha casa, a gente aprendeu muito essa questão de dividir, né? Se na minha casa tinha um saco de laranja, a minha mãe fazia os saquinhos
Aí mandava, Rosângela, vá na casa de seu arcanjo. Rita, vá. Assim, a gente entregava os vizinhos, as pessoas, principalmente aquelas pessoas solitárias, que às vezes não tem nem família. Coisa Então, linda. tudo era muito dividido. Natal, Miguel, a gente não era só o pessoal da minha casa, eram essas pessoas que moravam sozinhas, que minha mãe convidava para passar a noite de Natal. Nossa, Sempre foi assim. que beleza. Minha mãe tinha uma grande. Como ela gostava muito de cantar, então a música para ela era a forma dela evangelizar, né? Então ela visitava, a gente morava próximo a um hospital, e ela ia sempre de manhã cedo cantar na missa lá com o Padre Pedro, que era um padre muito missionário aqui. E Sim. depois eles iam visitar os doentes, né? Então ela cantava para os doentes. Era a forma dela, assim, levar a alegria dela. Era esse compromisso. Eu lembro de uma vez que uma senhora recebeu alta e ninguém da família foi pegar. E o hospital também não queria mais receber, ficar com aquela paciente. Aí minha mãe levou lá para minha casa. Miguel, na minha casa. Eu já estava chamando a mulher, chamando ela de vó. Olha só. Para você já era como se fosse a tua avó, você era pequena. Pela convivência. Sim, Então, sim. era esse ser humano, assim, sabe? De acolher, de chamar, de dividir, de partilhar. Ela, lá em casa são 4, ela pegava os 4 lá de casa, a vizinha tinha 7, mais os 7 da vizinha, mais outra, e reunia aquelas criançadas todas e levava a gente para reuniões. A gente ia muito para a reunião do Movimento Focolares. Aí, Uhum. depois, tem um momento do lanche, que eles vendiam o lanche, a minha mãe comprava o lanche. Eu lembro, Miguel, isso ficou tão gravado, de uma forma assim, não no sentido assim, não no sentido negativo, mas no sentido positivo mesmo. Na hora que eu ia tomar uma Coca-Cola, eu peguei uma Coca-Cola, aí minha mãe disse, não, você não vai tomar sozinha, você vai dividir com ela. Já Então, assim, preocupada sempre em dividir, em compartilhar, né? Dar esse testemunho de olhar para o outro, né? de olhar para o outro, de não ficar só preso em si, né? Mas saber que o outro também precisa, que a gente precisa ter esse olhar de generosidade, ter esse olhar de misericórdia para com as pessoas. Como isso é Né? importante, né? É. Então eu tive essa presença muito viva e assim era uma mulher muito alegre, ela só vivia sorrindo. Uma E mulher com um coração desse, né, que recebeu de Deus essa graça, enxergava a vida e colocava procurar em prática através dessas coisas, na educação de vocês e no olhar para os outros, ela encontrou o tesouro, como diz a Sagrada Escritura, né? A felicidade dela era, imagino eu, que aquela mais genuína e profunda. Ela descobriu o tesouro da vida, né? Acho que aí estava a raiz da felicidade dela, né? Era. Porque, pelo que você está falando aí, é uma coisa linda de se testemunhar, né? Um coração que olha o outro a partir de Deus. Então assim, eu tive esse exemplo e eu procuro também, apesar de todas as minhas iniquidades, né? Porque a gente está nesse processo de evolução mesmo, né? Como ser humano. Sim. Mas assim, eu tive esse exemplo que eu procuro colocar em prática na minha vida, né? Essa presença e a presença fortíssima, né, de Deus e de Nossa Senhora. Maria A mãe. Maria já estava. Então, acho que é assim: a sua mãe, pelo que eu estou vendo, ela é aquela figura, a sua mãe da terra, né? Te ensinou aos poucos a você também a fazer essa referência à mãe do céu, né? Seja pela presença da sua mãe da terra, ou seja pelos momentos em que ela precisou estar ausente, aí você precisou recorrer com mais intensidade à mãe do céu. E aí o testemunho da sua mãe foi formando também esse coração da Rosângela, né? Tanto na parte do amor aos estudos, né? Ao conhecimento. Você falou que ela era uma mulher sábia, né? Uma mulher aí que tinha múltiplas habilidades. E aí você foi também, de alguma forma, herdou isso e também a sua religiosidade, a sua forma de lidar com o outro, né? E aí você foi crescendo nesse ambiente. Né? Só fugiu para mim a sua imagem, Rô. A sua imagem. Também não estou vendo você, não, Miguel. Eu estou te escutando, mas não estou te vendo. Agora voltou. Foi, Voltamos.
E aí, você quer trazer mais alguma coisa para a gente desse tempo, assim, que possa enriquecer a gente, dessa sua experiência, desse contexto, que ajuda a olhar para a sua vida hoje, e também ajuda a gente a olhar a nossa própria vida também, quando a gente olha para a sua, olha para a nossa também, de certa forma. E assim, a presença de Maria sempre foi muito forte, né? Como eu disse para você, minha mãe teve muitos problemas de saúde, teve muitas essas ausências. Foi a fé mesmo, foi Deus que cuidou e que cuida de mim. Minha mãe teve câncer, Miguel. Já naquela época, ou foi algo mais recente? Temos 12, 13 anos, quando minha mãe descobriu o câncer. Uhum. Os médicos deram 1 ano de vida para minha mãe. Nossa. E minha mãe sabia, a gente também sabia, né? E a gente não chorava na frente dela, a gente procurava não chorar na frente dela. E, assim, as minhas orações eram sempre pedindo a Nossa Senhora que não levasse a minha mãe naquele momento, porque a gente precisava muito dela. Eu disse, Maria, por favor, mãezinha, não leve minha mãe não, porque eu ainda preciso tanto da minha mãe, já tive tanto, assim, ausências dela, não deixe eu leve minha mãe agora, não. E graças a Deus, né, até o médico falou que foi um milagre e disse para minha mãe, a senhora pode morrer de outra coisa, mas não vai ser de câncer. Realmente, né? Não foi de câncer. Minha mãe morreu com 70 anos e que também, depois eu vou contar o mistério da morte, né? Como ela era muito devota de Nossa Senhora, os devotos, né? Ela tem aquele momento de oração e ela uma vez, quando ela fez 60 anos, Miguel, posso que eu vou entrar já? Pode, a gente vai partilhando, fica à vontade. Fez 60 anos, ela ficou assim, ela veio conversar comigo. Eu disse, que é, mãe? Ela disse, Rosângela, que uma vez eu tive um sonho com Nossa Senhora disse, quando eu fizesse 60 anos eu ia morrer. Eu disse, não, mas não vai ser 60 não, vai ser 70. Eu brincando isso. E realmente, Miguel, não foi com 60, foi com 70. Acabou que... Com 70 anos, minha mãe, ela mudou um pouco. É como se ela ficasse mais reflexiva, entendeu? Durante aquele período. Foi muito interessante. Depois a gente vai lembrando, depois que a ficha cai, né? Uhum. Mistérios que a gente não... Tem coisas que realmente não são explicáveis, realmente são mistérios da fé, né? A vida ela é um pouco assim, né? Eu acho que a sua partilha, a gente vai mergulhar aos poucos nesse tempo que a gente tem para ajudar a todos nós, né? A mim que estou entrevistando, você também que vai fazendo aí essa memória, a luz da fé, e o público que está acompanhando a gente com as suas próprias experiências, com certeza a se deparar com algo tão humano quanto o amor, a empatia, a forma de lidar com a doença e com a morte à luz da fé. Acho que são coisas humanas e comuns a todos nós. E aí, quando a gente escuta o seu relato, a sua partilha mergulhada na fé, a gente também é convidado a olhar para a nossa vida, os nossos processos, de forma especial na pandemia, né? Que também diversas pessoas que nos acompanham também tiveram as suas perdas de pais, de mães, de avós, de conhecidos, mas aqui a mensagem é sempre essa, como você falou, né? E a gente acredita nisso, né? E testemunha e afirma a importância da fé iluminando a morte, a vida, as dores e conduzindo a gente para um amanhã, né? Na certeza da ressurreição. Mas assim, você nesse tempo, vamos lá, você falou da questão da sua mãe, da doença dela, daqui a pouquinho, se você quisesse, a gente pode partilhar um pouco mais sobre isso, mas lá, aí a Romaia foi crescendo, inspirada na figura da mãe, se fortalecendo também na religiosidade. Você, nesse tempo, você entrou em algum movimento especial na catequese, crisma, você participou de pastorais, como é que foi? Do grupo das crianças Espírito Santo, né? Além da Legião, aí fiquei na Legião até um certo tempo, depois eu participava do grupo, era da Legião e do grupo Espírito Santo. Na época era um grupo de crianças, né? Crianças e adolescentes da renovação. Uhum. E foi. Aí, inclusive, eu ficava à frente, né? Eu era mais nova com os jovens. Eu era a menina com os jovens adultos, né? Que fazia parte da equipe. Né? Era a caçulinha lá também, não só dos irmãos, mas era coisa de participar à frente, né? Da frente das outras crianças. Uma criança falando para outras crianças. Isso é então, muito assim, importante. Teve muito isso, né? Foi a partir daí que também eu comecei, porque eu era muito tímida quando criança, muito
era muito fechada, parecia um bichinho do mato. Muito reservada, né? Mas, Era muito reservada, né, com tantas coisas, né, sim. situações. Uhum. E a igreja, ela também, principalmente a renovação, me ajudou muito a me soltar, a falar em público, né? A gente acaba aprendendo também a se comunicar melhor. E foi um tempo de grande crescimento para mim também. Você acha que esse tempo que você falou que começou a se soltar e a falar mais, você antes já imaginava que você ia trabalhar? Acho você chegou a ser você trabalha como professora ou trabalha na área de educação? Vamos um pouquinho só para entender. Isso já como é que aparece aí? Foi a partir daí que eu comecei a perceber, né? Aí eu fiz o curso, meu curso nível médio foi na escola normal, né? Uhum. E aí eu fiz um curso de artes, só que nessa época foi design, multimídia. Foi um curso que era novo e também foi uma fase assim que eu já estava namorando, que Uhum. noiva tal, e tinha muito matemática, eu nunca fui muito boa em matemática. Foi uma fase de conflitos que eu estava vivenciando, que eu acabei trancando o curso. Sim. E fui fazer curso de letras, né? Por que a letra? Por que a letras? Desculpa te interromper. Por que a letras especificamente surgiu para você como uma opção ali por causa dessa experiência com a sua mãe, de alguma forma? Ou outros universos te encantaram também para letras? Eu quando criança, meu cunhado até brinca comigo, não tem um desenho que diz um mundo encantado de Bob. tem sim. Ele é cheio de sonhos, tem uma sou muito fértil, sabe? Desde criança eu sempre gostei muito de desenhar, eu sempre gostei de ouvir música e de recitar poemas, uma das coisas, né? Eu sempre gravei poemas, eu sempre gostei. Tinha sempre essa alma muito sensível. Outra coisa também, eu sempre tive um amor assim pela França, eu não sei explicar. Olha. Eu ficava com a minha mãe, por quê? A minha mãe, não sei, minha filha, da alma, da sua alma. Eu disse, realmente, porque sabe um lugar assim que você é apaixonada? Eu ainda não conheço a França, né? Mas é um lugar que eu, com certeza, Nossa Senhora vai me encaminhar, porque um dia Sim. Então, na época do Grupo Espírito Santo, eu fiz parte também de um grupo de teatro, né? Também isso aí já foi ajudando, fiz parte de um grupo de teatro. E a questão do curso de letras, vou ser muito sincera. Eu gosto muito de artes, eu queria fazer o curso de arquitetura. Olha. Era. Só que na época eu não tinha passado na federal e também particular era muito caro. Uhum. Como eu precisava também trabalhar, Miguel, sim. O curso que tinha mais a ver com a minha realidade em todos os aspectos era o curso de letras. Entendi. Foi um curso que eu fiz assim, foi minha opção, minha primeira opção. Se eu falar isso, eu estou mentindo. Uhum. Mas, assim, foi um curso que era preciso eu ter feito. Perfeito. Porque já tinha errado isso para mim. E, aos poucos, eu só fui realmente esse despertar em relação ao meu curso já no final. Então, eu sempre tive muito essa facilidade de escrever, sempre gostei muito de escrever o que eu estava sentindo, de fazer canções, fazia canção para o gato, fazia canção para Que legal. Até por conviver com minha mãe, que ela escrevia muito, né? Minha mãe, eu sempre dizia assim, minha mãe tem alma de boêmia. Ela ficava até tarde, dormia tarde, madrugada, estudando, lendo, e dormia mais pelo dia, assim. À noite ela ficava mais estudando. Então eu tinha essa coisa de ver minha mãe lendo muito, né? Os livros que tem na minha casa não são livros de enfeite, foram livros que realmente ela leu. Ela comprava para ler. Ela não comprava porque o povo achava, vou comprar esse livro porque fulano tal falou, que é interessante. Porque tem gente que às vezes compra um livro para botar na estante, né? Acha bonito. Para moda, né? Ela queria realmente ler aquele livro. Ela se encantava. Tinha essa sede de conhecimento, né? De realmente saber o porquê das coisas. E eu acredito que eu tenha herdado um pouco disso dela também. Uhum. Você se lembra de alguma coisa de cabeça, alguma música, algum poema, alguma coisa que você tenha escrito daquele tempo? Não sei se tem alguma coisa, porque às vezes tem, né? Alguma coisa que
se alguma coisa marcante, algum trecho, ou alguma coisa que você queira trazer para a gente aqui nesse momento. É que seja um trecho, um fragmento, ou uma ideia, alguma coisa que te Eu inspirou sempre naquele tempo. escrever para mim assim, sempre foi uma questão assim de duas formas. Ou quando eu estava de uma fase muito difícil, né? Uhum. Ou quando eu estava no estado de êxtase. Para mim, escrever sempre teve esse significado, né? Inclusive, eu participei de uma coletânea, né, na Agenda Poética, Confraria Poética Feminina, que são poemas, foram mulheres que participaram, né? Eu fui a única que não era baiana, que fiz parte dessa agenda poética. Olha. Foi. Foi quando isso? Essa agenda poética foi quando? Poética foi em 2018. Uhum. Depois você traz um pouco mais para a gente sobre essa agenda. Isso aqui foi para quebrar alguns grilhões, viu, Miguel? Até Como? assim, para mim, muita coisa. Eu participei dessa aqui na Teia de Eros. Na Teia de Eros. Foram poemas assim que eu tinha até uma visão, como é importante a gente buscar e conhecer, né? E às vezes eu tinha aquela visão muito assim das coisas, e eu acho que eu tinha um pouco de um puritanismo demais, sabe? E hoje eu percebo que não é bem assim, a gente tem que saber, ter o discernimento, mas a gente também tem que buscar e conhecer até para a gente saber, né? Sim. Isso é uma coletânea também? Uma coletânea de poemas eróticos. Olha, com reflexões sobre acho que o Papa Francisco ele tem o Papa Francisco ou Bento XVI, que tem também uma reflexão bastante sobre essa dimensão do amor, né? Eros como uma palavra, o Eros, a filia, o ágape, né? São dimensões aí da existência humana e devem são parte da experiência humana e devem ser integradas e trabalhadas. E você participou então desse texto, dessa construção e como com poemas, com poemas. Foi uma coletânea que aconteceu a nível nacional e eu participei, né? Você já no curso de letras, Rô, no curso de letras, você já imaginava isso? Você entrou no curso, você falou. É até legal você falar isso, da questão do curso de letras, retomando um pouco, porque essa é a experiência, acho que da maioria da população brasileira, porque isso é um dado social, né? A questão das dificuldades de acesso à educação, aos cursos superiores, não é, nada é dado assim gratuitamente. A gente se movimenta com aquilo que as ferramentas que a gente tem. E a gente vai construindo a nossa vida assim. Isso é bonito, né? Então, você que está assistindo aí, também pense aí, não nas impossibilidades da educação, do estudo, mas o que você pode fazer dentro do que é o possível. Faça um curso, procure aí dentro do seu viável. E foi isso que a Rô fez, aí ela entrou na letra, dentro de um perfil dela, mas não foi a primeira opção, mas ela se encontrou ali também, de certa forma. Mas lá durante o curso de letras, você já gostava de escrever, você já imaginava que ao final você queria produzir obras assim escritas, ou você não queria ir para a área de professora de português? Como é que foi lá dentro de letras, assim, esse dom da escrita, do ensino, da educação? Lá naquele tempo de formação. Dentro do curso de letras, eu acho que desde quando eu comecei a fazer o curso de pedagogia, eu sabia que minha veia era muito voltada para as artes. Assim, eu lembro que a gente fez uma peça de teatro e eu que fiz o cenário, né, da peça e fiz alguns textos, criei uns textos. Eu sempre gostei muito dessa linha, né? Uhum. Então, quando eu fui fazer o curso de letras, como eu disse, do nada vinham as inspirações. Eu queria fazer realmente uma coletânea de tudo aquilo que eu escrevi, que eu ainda quero fazer. Vai fazer, se Deus quiser. Sobre as coisas que vinham, né? Durante, na época, como acadêmica, eu participei do projeto Universidades Renovadas, que foi a nível nacional, uma música, e essa música ficou em segundo lugar, eu fui para São Paulo. Então, assim, sempre tinha a ver, né? A música era sua, a letra ou a melodia também?
a música. A melodia, eu usei o forró de Luiz Gonzaga. Pode cantar um trechinho pra gente dela? Deixa eu ver. Você... Nesse foi na época do terceiro milênio, né? Sim, sim. Nesse terceiro milênio, Deus vai nos abençoar para vivermos a verdade e juntos a paz anunciar. Nesse projeto de vida, a Deus queremos dar universidades novas. A Ele vamos chegar. E tem mineiro, uai, sou. E tem paulista, ô meu. E tem sulista, barbaridade. Tem nordestino, oxente. Aí toca. Que bacana. Mas, assim, fala justamente, né, universidade. Me deu um branco, sou péssima para Não, gravar. mas é multiplicidade, né? Uma diversidade, né? As universidades renovadas englobavam o Brasil inteiro. Não sei nem como é que está atualmente o movimento. Eu cheguei a fazer parte uma época também. eu também fiz parte desse movimento e participei dessa música. Você ganhou com essa música, é isso? E com essa música, é. Que lindo. A Padre Joãozinho, aquela moça do júri, aquela moça que canta Só em Deus, Maria do Rosário. Maria do Rosário. Caramba, que ótimo. Foi uma experiência muito bonita. Conheci o Padre Zeca, que eu nem sei nunca mais ouvir, que é do Rio. Deus é 10 para mim. Sim, sim. O encontro que o Padre Zeca estava lá, foi maravilhoso. Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas de Deus, assim, maravilhosas que a gente vê na televisão, né, também. Aham. São pessoas assim que estão nas mídias aí, na evangelização, e você estava lá, por conta da sua arte de escrita, por conta da sua capacidade de escrever, né? Então, assim, eu participei desse concurso, tem uma outra música minha, que eu também ainda estava como estudante, que tá no CD Anjos de Deus, do Frei Rosivaldo, que ele hoje não é mais Frei, ele está na ordem, ele é Padre Rosivaldo, que ele é sacerdote lá, antes era aqui, ele era carmelita, que Diocesano agora agora. em Recife, que é Oferenda e Louvor. Essa música, amiga, foi tão interessante que realmente foi uma oferenda e louvor. Eu estava ofertei a Deus. Foi incrível isso. Um amigo nosso ia fazer um intercâmbio lá na Espanha, que também é do projeto, e nós fomos lá para a casa dele, né, fazer a despedida. E no momento que a gente estava fazendo um momento de oração, veio a inspiração da música. Eu comecei a cantar. Porque, assim, eu não sei tocar nenhum instrumento, mas as inspirações vêm com melodia. Já vem com um pacote completo. E veio, era uma forma assim, foi tudo que eu estava vivendo, né? Que é assim, pai querido, quero te agradecer por estar sempre comigo, quero louvar e bendizer por ser meu melhor amigo. És Deus, és meu Pai, és Senhor, meu Salvador. Aí repete. Aí, minha família, os meus estudos, tudo é teu, Senhor. Aí, minha família, é o meu trabalho, os Que meus amigos. lindo. Aí essa parte que eu acho mais linda, assim, a minha vida, o meu coração, tudo que sou pertence a ti. Sou obra-prima, feita por tuas mãos, és meu único Senhor, és Deus, és meu Pai, Senhor, meu Salvador. Aí repete, és Deus, a minha família, os meus estudos, e assim vai. Que coisa Então, linda. Essas músicas, elas estão disponíveis assim nessa nova no YouTube, né? Porque foram feitas antes de surgir essas tecnologias, né? Se quem quisesse ver, tem atualmente alguma coisa? Eu acredito no YouTube, é do Frei Rosivaldo, né? Tá no CD Anjos de Deus. Anjos de Deus. A das universidades renovadas, provavelmente não, então, né? Não, acho que não. E nesse terceiro milênio,
Deus quer nos abençoar para vivermos a Trindade. Tá vindo a música? E a paz anuncia para vivermos a Trindade e juntos a paz anuncia. Nesse projeto tão lindo que a Deus queremos chegar, universidades novas, a ele, aí tem mineiro, ai. Depois tem... Ai, foi uma festa. Imagino, super animado, o pessoal deve ter vibrado. Dançando, o povo do Brasil todo, e tinha até uns estrangeiros lá, representando outros países. Mas foi muito bom. E a gente, quando vai, o nordestino tem essa coisa da alegria, né? O povo amava. A gente, assim, celebridade para eles, assim, no sentido da alegria, né? Eles amam quando a gente vai para esses encontros, porque a gente vai com muito forró, né? É quase certeza de que vai explodir a alegria ali, porque é a característica do povo nordestino na música, na expressividade, né? Então já se espera isso. E como é que foi para você olhar isso, né? Você aí fazendo a sua dimensão profissional, né? Já tendo um talento para a escrita, para as artes, para a imaginação, e aí escrevendo e você testemunhar isso na vida assim a nível nacional, né? Porque assim, tanto o Frei quanto o Ministério de Universidades Renovadas foi ali acho que um carinho de Deus te mostrando que aquele teu talento, né, aquele teu dom era um benefício para muita gente. Como é que foi você assim, estar lá no meio e você ver isso, né? Como é que foi para você? Assim, foi uma alegria, mas assim, eu acho que eu não tinha essa dimensão de ver com tanta profundidade, Miguel. Eu acho que eu ainda tinha um olhar muito ingênuo, entendeu? Depois, mais para frente, você conseguiu ver que aquilo ali era algo especial, assim, dentro da. Você conseguiu reelaborar mais para frente? Ou não, foi algo natural que aconteceu e você foi seguindo a vida? Ou você chegou a parar alguma vez e falar, caramba, realmente foi tipo um kairós na sua vida, um momento assim Não, especial? eu sabia assim que Deus ele sempre pedia algo mais. Eu lembro que eu sempre falo que é meu pai espiritual, que foi Padre Uhum. Melo. Inclusive esse quadro que tem aqui foi eu que pintei, meu primeiro e único quadro por enquanto. Foi é o Padre Melo, um caminho cheio de palmeiras e ele indo para o céu. Ele sempre falava assim para mim que eu ia conhecer o mundo, né? Que o mundo ia se tornar pequeno para mim. Só que Nossa. eu tinha muita ingenuidade, assim, eu achava assim, você tá brincando, eu ficava rindo, mas nunca levei com tanta, assim, Eu não acreditava que fosse se tornar real, né? Fosse uma coisa que fosse se tornar concreta. isso. E hoje eu percebo que realmente o mundo ele é pequeno para o amor, né? A gente realmente precisa ter essa certeza, essa confiança e acreditar realmente nesse amor que está dentro de nós, desse Deus que nos ama e que a gente nasceu para brilhar mesmo. Cada um de nós nascemos para brilhar, porque somos estrelas de Deus, né? Do seu jeito, da sua forma, cada um com seu brilho único. A gente não pode ter medo disso, não. Não pode ter esse receio desse potencial que está dentro de nós, que às vezes a gente não consegue enxergar. Às vezes o outro consegue enxergar e às vezes a gente não consegue. Mas às Verdade. vezes não consegue, até pelo fato da gente ser tão leiga de si mesmo, né? É E verdade, Rosângela. esse período da pandemia, Miguel, para mim foi uma viagem dentro de mim, né? Foi um momento de muita dor e de muita descoberta. Para mim está sendo um momento de muita cura interior, sabe? A Rosângela humana, a Rosângela que precisava se conhecer muito mais, porque nós somos Sim. alma, espírito e corpo, né? E mente também. E a gente precisa estar nessa harmonia, né? Precisamos estar nesse equilíbrio. Então, muitas vezes Amém. percebe o brilho que você ainda não conseguiu enxergar. As pessoas elas veem e você ainda não tinha conseguido enxergar
que está tão na sua frente, mas você ainda não se conhecia muito, com tanta profundidade. Nossa, isso que você está falando é tão legal, né? Porque eu me identifico também muito com essa fala sua e tenho certeza que muitos que estão acompanhando aqui, se fizerem esse movimento de se perceber e refletir sobre o seu próprio período na pandemia, né? Cada um vai poder também se identificar. A gente perdeu só aqui novamente o vídeo, mas acho que você continua me escutando, eu continuo te escutando. Ah, voltou. Foi, tá sendo automático, viu, de sair a imagem. Não tem problema não, isso faz parte, isso acontece até nas maiores empresas de televisão. Um bate-papo entre amigos também, porque não aconteceria. A gente vai mergulhar nessa reta final daqui a pouquinho mais sobre isso que você falou, pegando esse gancho aí da questão da pandemia, desse autoconhecimento, mas antes da gente entrar nesse ponto, só fala um pouquinho mais, duas coisas. Primeiro, você terminou, aí você falou aí dessa coisa linda dessa tua experiência com a música católica, com sinais aí de Deus através do Frei, através da Universidade Renovadas. Depois que você saiu da universidade, você lecionou, você foi para a área acadêmica, você fez algum tipo de concurso e entrou na área universitária, você chegou a dar aula em escola, como é Sim, que foi a vida profissional? Miguel, assim, desde quando eu concluí o curso da escola normal, eu comecei a dar aula. Só que, assim, eu comecei a dar aula de ensino religioso, né? Então, Eu sou professor de ensino religioso atualmente, eu dou aula de ensino religioso. eu trabalhei em 2 escolas particulares e trabalhei em alguns contratos, né, do governo, do estado, e foi muito bom na época que eu fiz um contrato na rede municipal, que o coordenador do ensino religioso era o Frei Osório, que ele não era mais Frei, mas a gente chamava ele de Frei, né, porque ele já tinha sido Frei. Ele nome da presença de Deus marcante na minha vida, um homem bichinho. Ele foi franciscano. Você imagina, né, a pessoa dele. E assim, com o Frei Osório, a gente fez um curso, né, sobre religiões pela Universidade lá do Paraná. Então, a gente participou de um módulo, assim, foi quase um ano. Então, eu tive a oportunidade de estudar as diversas religiões, né, de todas as origens, né, islamismo, de matrizes africanas. Então, a gente foi muito bom para mim porque quebrou muitos preconceitos também, né? Porque muitas vezes a gente fica muito cego e muito proselitista também, né? A gente percebe assim que a gente tem que perceber que o amor de Deus ele age de uma forma diferente. Deus ele é muito criativo. E foi a partir desse curso que eu comecei a ver o amor de Deus nas diversas religiões também, né? Mas cada um tem a sua escolha, seu caminho, né? E foi aí que eu comecei. Então, eu comecei a dar aula, né, em algumas escolas. Quando eu dei aula na rede estadual, a gente não era proselitista, não podia ser proselitista, a gente tinha que dar essa aula, assim, falar das diversas religiões, para que os alunos tivessem uma noção. Agora, em 2 escolas particulares, sim, até porque os donos são católicos, as donas eram católicos, os donos são católicos, e foi a partir daí que eu comecei também a trabalhar dentro da universidade, dentro de uma capela, trabalhar com padres, né? Eu trabalho diretamente com alguns padres. Que trabalho você começou a desenvolver especificamente dentro da universidade? Era uma universidade católica? É uma universidade, os donos são católicos. Mas é particular, não era explicitamente católica, assim, no nome, mas os donos. E é isso, como é que era isso? É uma universidade que tinha uma capela mais centenária. Quando eles compraram o terreno, já existia essa capela. Só que essa capela ela estava em ruínas, então foi a primeira coisa que eles fizeram foi restaurar a capela. E eu lembro quando eu era criança, você vê como são as coisas, os planos de Deus a gente não imagina, né? Minha avó morava próxima a esse local, esse terreno, e eu passava, ainda a capela ainda não tinha sido reformada. Eu passava e dizia para minha mãe, um dia eu vou entrar ali. Aí minha mãe, vai entrar um negócio feio daqui, parecia coisa de filme de terror, sabe? Negócio feio daqui, você vai entrar. Mãe, um dia eu vou entrar. Uma criança falar aquilo, você não sabe, né? E realmente, eu não entrei por entrar, eu entrei para ser responsável. E foi a partir de trabalhar nessa escola, que era do
eu fiquei à frente lá, sou coordenadora até hoje, né? Então, você trabalha com jovens, você trabalha com funcionários, você trabalha com a comunidade em geral, a gente faz trabalhos de extensão, né? Tenta buscar unir fé e razão, né? Como o Papa João Paulo fala da importância de unir fé e razão. Filhas erráticas, né? E até hoje eu estou lá, Miguel. Só que depois, quando eu me formei também, eu trabalhei na área também de letras, né? Em algumas escolas, um projeto do governo federal, para o Jovem Urbano, que para mim foi um divisor de águas, assim, eu vivenciei muita coisa, muito perceber, né? A gente trabalhava com jovens, principalmente aquelas pessoas que estavam à margem mesmo da sociedade, e eu aprendi muita coisa, a vivenciar e perceber Deus neles. Vida difícil, muita dificuldade, mas a gente vê no olhar de cada um o desejo de ser melhor. Uhum. Mas é quando você tem uma família, com todos os defeitos, né? Você tem casa, você tem comida, você aprende valores. Outra coisa é você crescer sem, assim, solto, né? E você ter que crescer com a vida. Então, eram histórias, assim, de realmente, da gente ficar assim, meu Deus, tem gente que vive dessa forma ainda, infelizmente. Então, foi um projeto, assim, humano muito grande para mim, esse projeto urbano. E trabalhei em algumas escolas da rede do município. Passei no concurso, mas até hoje nunca fui chamada, mas eu acredito que Deus ele tem seus planos. Uma Verdade. vez, uma senhora uma vez me falou assim, que eu não podia ter nenhum vínculo, porque o que Deus queria para mim era algo muito mais além. Aí eu fico assim, eu disse, vamos ver, né? A gente tem que acreditar, enquanto isso a gente está aí, tá vivendo, né? E Deus ele nunca deixa faltar as coisas e buscando, né? Isso é que é o mais importante, com certeza. Rô, para a gente já caminhar aqui para a nossa etapa final, quando o bate-papo é bom, a gente nem sente o tempo passar, né? Olha só, a gente já tem aqui já quase uma hora de Ai, muita. Olha só, né? Parece que a gente está sentado aqui, tomando um café, trocando ideias e o público participando aqui com a gente. Duas coisas antes da gente caminhar efetivamente para o final. Como é que surgiu essa questão? Você tem um livro especificamente de literatura infantil, não é isso? Fala um pouco dessa sua vocação ou da sua pegada, assim, seu estilo, da sua formação ou da sua inclinação para produzir esse tipo de material. Como é que as pessoas fazem para conhecer ou para adquirir esse material? Enfim, fala um pouquinho sobre isso, dessa dimensão de escritora para o público infantil, literatura infantil. Como é que surgiu isso na vida da Rosângela? Eu acho que tem muito a ver com a Rosângela quando começou, né, no grupo de Espírito Santo, trabalhou muito com criança. Eu acho que tem muito a ver, na época também que quando eu concluí o curso de pedagogia e comecei, também trabalhei muito com criança. Eu trabalhei muito também como contadora de história, né, Miguel? Eu fui contadora até hoje, né? Mas assim, teve uma fase que eu ia muito para os lugares, contar história, nas bibliotecas. Então, eu sempre gostei muito de contar história, porque eu acho que também tem muito a ver na veia da minha família. Meu avô, o pai do meu pai, era um grande contador de história, de reunir o povo na época da cidade, reunir para ouvir ele contar história. Meu pai também, ele é muito engraçado, né? Como um bom nordestino, muita história e piada também, viu? Bom humor, né? Tem. Fundamental. Isso faz parte da gente. Então, eu acredito que também tenho essa veia do meu pai, né? Esse lado de contar a história, que é dele, eu herdei dele, da família dele, do lado dele. Uhum. E fiz parte também de um grupo de teatro Brinquedolê, né? Então, era um grupo de teatro musical. Então, a gente trabalhava muito com criança, com música, com coisas infantis. Então, eu acho que foi daí. E esse meu livro, ele começou já no final da minha graduação, aliás, a escrever. Quando eu concluí a graduação, veio a inspiração, né, de escrever esse livro, só que, assim, foi um processo, viu, Miguel? Realmente foi um processo de transformação. Uhum.
eu poder lançar, foram 10 anos para eu poder lançar esse livro. Nossa, realmente um processo. Mas como é que foi a construção desse processo? É a questão da ideia, do desenvolvimento? Teve algum ponto que estagnou mais, ou você sentiu necessidade de aprofundar? Miguel, foi tão interessante. Quando eu iniciei o livro, eu estava no Rio, estava em Volta Redonda, na minha cidade natal. Eu sou nordestina carioca, né? Ah, não sabia. Eu sou nordestina carioca. Meus pais morou muitos anos lá, em Volta Redonda. Meu pai trabalhou na Siderúrgica Nacional. Cidade do Aço. Ainda era do governo, né? Na época. E depois meu pai pediu as contas e veio para cá, para o Nordeste, mas eu já tinha 1 ano e alguma coisa. Uhum. Já eram maiores, né? E nós viemos para cá por tantas questões, né? Saudade, muita coisa. Eles vieram para cá. Então, eu tinha ido no Rio, estava no Rio, fui para casa lá dos meus padrinhos em Volta Redonda, né? Estava muito frio, porque Volta Redonda fica entre Rio e São Paulo. Foi o mês de julho, né? A gente que é nordestino, calor direto, né? E por frio, a gente sente. E lá Muito estava diferente. uma época muito que estava fazendo muito frio. Sim. Miguel, parar de sair do quarto. Aí pronto, eu comecei a ver, veio essa inspiração, lagartinha que se tornou borboleta, eu comecei a escrever história. Só que eu parei, voltei, passou-se 1 ano e eu não conseguia concluir. Aí eu dizia, meu Deus, como é que eu dou esse tema e ela não conseguiu se transformar, né? Aí, mais ou menos 1 ano e pouco, eu consegui finalizar a história. Só que, assim, correndo atrás, eu já tinha a história pronta, mas faltava alguém para ilustrar. E também foi todo um processo, né, para encontrar alguém, mas Deus já tinha. Foi quando eu encontrei Rogério, que também trabalhava lá na Unite, nos corredores da Unite. A gente se bateu e aí ele me falou, não sei o que foi. Eu fui no núcleo de criação e ele estava lá. E a gente ficou conversando, aí eu disse que eu tinha feito um livro, mas precisava de alguém para fazer o desenho. Aí ele me mostrou alguns livros que ele já tinha feito o desenho. Aí ele disse, eu quero fazer o desenho do seu livro. Eu disse, é mesmo, é. E foi aí, né? Ele teve que ir, depois saiu da Unite, foi morar em Recife. Foi todo um processo essa questão, mas assim, uma das coisas, a gente marcou a fecundação dos personagens, como eu imaginava cada cena, a gente marcou num parque aqui muito bonito, Parque da Sementeira, e assim, a gente foi separando, eu dizendo a ele mais ou menos como eu imaginava cada parte. Quando ele mandou para mim a personagem, Miguel, eu chorei. Parecia a mãe, foi a primeira vez o filho, né? Eu chorava, 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 chorava de tanta alegria, porque Rogério, ele conseguiu captar a minha alma ali, sabe? O livro todo é muito, acho que teve essa ligação muito forte, né? Entre eu e Rogério, na criação desse livro. Houve uma sintonia muito grande, isso é tão importante, né? Com certeza. Assim, é um livro de uma riqueza, de um processo de transformação, de um processo de cura que até hoje, né? Na época, quando eu fiz a história, eu me via muito, não como a lagarta, eu me via como um outro personagem da história, que não vou falar. Não vai dar spoiler. Quem quiser conhecer, você depois já vai dar o serviço no final. Eu estava achando que eu era aquele personagem. Depois, com o passar do tempo, eu percebi, rapaz, eu sou essa lagarta. Pois é. Aí eu vejo que realmente todos os personagens têm a ver comigo, né? A gente vê que realmente é um pouco de nós, um pouco da nossa vida, da nossa história. Não tem Coisas como que ser diferente, não tem como ser diferente. carregam a gente. Acho que tudo que a gente escreve tem um pouco de nós. Sim. Por mais que a gente se inspire em ver alguma coisa, mas vem da nossa alma. Então, esse livro, ele tem muito a ver com Rosângela, né? Com a forma como eu vejo a vida, as coisas. Só para. Só vou mostrar essa cena, essa parte aqui que eu amo. Mostra. Que... Ficou linda a arte. Olha só, a Torre Eiffel, né? Aí o teu amor à França, você falou lá no início. Ui! E a lagartinha aí. E a lagartinha aí. Então, assim, é uma história que fala sobre essa. De se ver mesmo, de se enxergar, de se olhar por dentro, né? A gente fica muito preso, muito Nossa. assim, as coisas externas
e fica buscando resposta no que está externo, né? Nas pessoas, nas coisas, nas situações, no material. Só que a resposta não está nesses lugares, está dentro da gente. Todo tesouro, toda riqueza está dentro da gente. Mas Assim como é um né? processo. É um processo. Assim como foi um processo para você gerar esse livro, né? Assim como eu não li ainda a obra, mas assim como para a lagarta também, no casulo é um processo para ela se transformar. E assim como a gente estava falando aqui da pandemia, que daqui a pouquinho, antes de terminar, eu queria que você concluísse falando um pouco sobre o que isso, essa comparação entre a lagarta e a borboleta, e você falou que tem sido um processo de aprendizado, de autoconhecimento, de cura, de transformação. Eu acho que isso nos identifica a todos nesse momento. É um convite, eu acho que geral. Algumas pessoas estão mergulhando nesse processo. Outras, enfim, cada um lidando, uns negando, outros não se deram conta ainda, mas não cabe a gente aqui entrar no mérito de julgar ou de condenar o que quer que seja, mas apontar caminhos e sinalizar e partilhar e trocar experiências e visões. Antes de você falar sobre isso e para a gente fechar nosso bate-papo, as pessoas que querem efetivamente conhecer esse livro, as outras obras suas, elas estão disponíveis na internet? Tem algum canal que elas possam comprar? Como é que funciona? Esse meu livro já está na Amazon. A Lagartinha e a Borboleta? A lagartinha que se tornou borboleta. A lagartinha que se transformou, que se tornou em borboleta. Que se tornou borboleta. Que se tornou. Ótimo. Está na Amazon. Uhum. Tá também no meu link, se a pessoa quiser, ele vai receber o livro com o meu autógrafo, né? Vai lá no link. No link lá do meu Instagram, Rosângela Estrela Maia, né? A pessoa já vai receber com o meu autógrafo. Rosângela Estrela Maia, e também aqui no estado tem na Escariz, é uma livraria que tem no shopping. Jardim, Rio Mar, uma grande livraria aqui. Adquirindo pelo teu Instagram, você envia para todo o Brasil? Para todo o Brasil. Tá. Fora do Brasil também, se for o caso? Ou não? Também. Já foi para o Chile e já foi para a Irlanda. Que legal. E aí... Os Estados Unidos também, lá acho que é Nova York. Foi. A lagartinha, que lindo, que coisa bonita. Então fica aqui. Ela está voando. Ela está voando o mundo. Passou por Paris, pelo visto, né? Você também vai passar lá em algum momento. Você falou que é um sonho teu. Você e a lagartinha também terão esse ponto em comum, de um dia estar lá fisicamente na França, que tem tanta inspiração na sua história, né? Nos seus desejos, no seu imaginário. Tem, porque assim, a França, para mim, é o país, né? O lugar das artes, né? Eu acho que um dos lugares mais ricos. A cultura muito rica, né? Sim. Muito rico, né? A cidade da luz, né? Então, esquece a luz de iluminar nosso coração, nossos pensamentos, a nossa vida, né? Essa luz que é Deus, o próprio Deus que está em nós. E esse período de pandemia, né? Como é que a gente pode comparar, então? Fala para a gente terminar, o ensinamento da lagartinha que se tornou borboleta, como é que nós podemos aprender com ela nessa pandemia? Você tem aprendido, né? Transformou isso em livro, você falou que tem de alguma forma estavam elementos seus aí, embora a gente pegue inspirações aqui e acolá, mas não tem como deixar da Rosângela também estar aí, né? Como é que a gente pode aprender com ela nessa pandemia? Como é que a gente como passar por esses processos de transformação, de autoconhecimento, ou como tem sido para você? Nesse período de pandemia, as pessoas elas tiveram por espontânea pressão de ficar em casa, né? E ficar em casa requer o quê? Você olhar mais para si, né? Não tem como. Não tem como você fugir. Você começa a se perceber. Então, a história da lagartinha com essa pandemia tem tudo a ver, porque foi quando ela parou de estar buscando respostas em lugares, em pessoas, foi quando ela parou e começou a se observar. Então, para mim, esse período de pandemia foi isso mesmo, esse período de metamorfose, de casulo, de busca, né?
comecei nesse período mesmo, Miguel, eu fiz uma constelação familiar, né? Eu comecei a pesquisar, fiz uma constelação familiar, fiz um curso dos arquétipos, de mim, quem sou eu, Rosângela, né? Como ser humano, todos os complexos que a gente fica guardando, né? Questão dos nossos gatilhos emocionais. Então, assim, você começar a saber por que eu tenho tal atitude, por quê, né? E você vai se descobrindo, vai. Tipo, eu acho que no período da pandemia eu me tornei um minerador, não é minerador? Uma pessoa que começa realmente a buscar Garimpar, tipo uma espécie de garimpo da alma, do coração. garimpar, né? Todo esse tesouro que está dentro de mim. Então, esse período de pandemia me fez ir para mais buscar o profundo maior dentro da minha alma, né? Então, está sendo esse processo realmente de busca, de cura, de transformação, de metamorfose. Que lindo isso. Certamente não é um processo fácil, simples, mas é extremamente necessário, né? Necessário, porque a gente não pode viver a vida inconscientemente, né? A gente não tem que estar aqui automático, porque todo mundo faz, tipo robotizado, né? Nós somos seres humanos, cada um com o seu ser de vida, com o seu propósito de vida, e a gente tem que realmente buscar esse propósito que Deus ele tem para cada um, né? Verdadeiramente. Rô, foi uma alegria ter você aqui nesse bate-papo, né? Muito Opa! obrigado. A lagartinha está querendo se transformar e está voando. Muito obrigado pela sua contribuição, né? Pela sua gentileza de encaixar aí no seu horário, nas suas demandas aí, na sua rotina diária, esse momento para a gente estar fazendo esse bate-papo. Eu tenho certeza que ele vai ajudar a muitas pessoas, como ajudou a mim, como me enriqueceu, como contribuiu também na minha história, a me perceber, a me identificar também com vários pontos do seu relato, com a sua produção aí textual e principalmente aí com a lagartinha que se tornou borboleta. Estamos todos aí, acho que o planeta está mais do que nunca nesse momento, né, de transformação. E deixa uma das isso, fala para a gente, fala uma palavra final sobre que isso. você Desculpa, vai lá. Esse período foi o período do acolhimento. Como é importante a gente se acolher. Como é importante você se perceber. Como é importante você se aceitar como você é. Para mim, esse período da pandemia está sendo esse período de me acolher. Exatamente como eu sou. E saber que Deus ele me ama exatamente como eu sou. Amém, que lindo. Você que está acompanhando a gente aí, então, fica o convite para você também, se já não começou, começa o seu processo de autoacolhimento, de autoconhecimento, de se permitir enxergar e entender que você também é essa lagartinha que está se tornando borboleta. Não fuja desse processo, por mais difícil que seja, revisite a sua história, as suas lembranças, os seus afetos, as suas memórias. Busque um profissional para, se isso for necessário, um profissional da área da psicologia, da psicanálise. Existem tantas opções aí, até mesmo gratuitas, que estão acontecendo nesse tempo da pandemia. Várias cidades, de forma online ou presencial, estão disponibilizando, né? Universidades, faculdades, profissionais mesmo liberais, conheço vários que separam um tempo da sua agenda para oferecer esse tipo de serviço. Se houver interesse de vocês, a gente pode aqui nos comentários também colocar, né? Pesquisar e colocar aqui para que você também inicie o seu processo de se transformar em borboleta. O que não podemos é morrer dentro do casulo, né? Achando que não existe vida fora do casulo. Existe. E hoje a gente contou aqui com a Rosângela Maia, de forma tão linda, contou um pouco da sua vida, do seu processo, da sua obra, mostrando que sim, o casulo é uma etapa e ela está aí vivendo aí já muitas coisas já como borboleta, outras ainda dentro do casulo, mas já vislumbrando o processo de frente, e assim vamos. Isso é viver, isso é estar vivo, é estar respirando. Obrigado, Rosângela.
uma palavra, uma ideia, uma citação de um poema, de um escrito, de alguma coisa sua para a gente fechar. Tem um poema, eu tenho vários poemas, né? Vou ler aqui escolhe uma parte do trecho do livro, né? Como a gente falou mais do livro, deixa eu ver aqui. Vou escolhe escolhe um que você quiser para brilhantar aqui a gente. Pode ser aleatório, alguma coisa mesmo que você queira. E aí, lembrando o público que você pode adquirir esse material, né? Volta depois aqui, verifica as informações que a Rosângela deixou no Instagram dela, na Amazon, em outras opções lá do Nordeste, para você adquirir essa obra e ler com seus filhos, ler para você mesmo, né? Aproveitar esse tempo aí de pandemia para isso também. Vou ler essa parte, assim, que é uma parte assim, que eu acho é uma das partes mais bonitas que eu acho do livro. Vou ler. Por favor. Ai, Miguel, deixa eu pegar aqui o óculos, porque eu não consigo. Eu também, olha eu aqui de óculos. Eu sem óculos eu não enxergo quase um palmo da minha frente. Passou-se um longo tempo e a nossa linda lagartinha foi percebendo a beleza que existe dentro dela, o valor que ela possui para a sua família, amigos, comunidade da floresta e para ela mesma. Notou também que o grande Criador de toda a natureza a tinha abençoado com muitos talentos, os quais poderia partilhar com todos os seres vivos. Isso alegrou a sua alma. Ai, que coisa linda. Obrigado por você ter escolhido essa frase, que a gente experimente essa alegria também. Você começou falando da alegria lá da sua mãe, que era uma pessoa extremamente alegre, falou do povo nordestino, que já tem essa alegria como característica, e que a gente também descubra essa alegria do processo, essa alegria genuína de se encontrar consigo mesmo, com a sua própria verdade, sempre à luz de Deus. A gente está trazendo aqui o elemento da fé, seja qual for a expressividade da fé que você, público, adote ou não adote, mas aqui a gente está partilhando da nossa identidade de fé. Acho que isso ajude também ao diálogo e ao encontro consigo mesmo e a ressignificar os processos, né? Alegria nesse tempo de incerteza. Rosângela, muito obrigado mais uma vez por nos ajudar a enxergar coisas tão importantes através da seu testemunho de vida, de fé, de família, de escritora, e sobretudo de alguém que não se nega a viver os processos e, de forma tão espontânea e alegre, comunica isso para a gente. Amém, Miguel. Eu que agradeço. Essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da minha história. Foi muito lindo. Espero que você tenha gostado, como fez bem para mim. Estou amando estar aqui, poder participar. Que bom. Essa foi a Rosângela Maia, que esteve com a gente aqui, filha de Maria, filha de Nossa Senhora, escritora, profissional de letras, mas, sobretudo, uma lagartinha que, vivendo o seu processo, se transformou em borboleta em tantas dimensões, ainda, como todo ser humano, em processo para que em outras dimensões também alcance voos, e, através da sua vida, do seu relato, nos relembra que também todos somos lagartas dentro de um casulo, em vistas de voos, voo da vida, voo em processos. Então, encontre o seu voo, encontre o seu local de alçar voos, olhe-se para você, reveja relacionamentos, reveja sentimentos, reveja histórias, mergulhe nesse tempo, muito além de um tempo de vírus, seja um tempo de autoconhecimento, de crescimento, de santidade. Obrigado a você que acompanhou a gente aqui. Divulgue esse canal, Miguel Ângelo Informação. Existem outros vídeos, outros relatos aqui. Se esse vídeo te fez bem, compartilha na sua rede, compartilhe com outras pessoas para que o máximo de pessoas possa também ter essa possibilidade de se confrontar com essas mensagens que nos transformam e nos edificam. Um abraço. Fiquem com Deus. Abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser.